Salve, salve, rapaziada. Boa tarde a todos. Tudo certo com vocês? Terça-feira, início de semana e quarta rodada de eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Uruguai e Brasil jogam hoje às 9 horas da noite lá no Estádio Centenário, principal palco do futebol lá do Uruguai. Antes de mais nada, se inscrevam no canal, curtam o conteúdo, fortaleçam o trabalho e o projeto do R-City, beleza? Muito obrigado a todos aí pela audiência. E o Brasil, que vai até o Uruguai depois de uma partida muito abaixo do esperado contra a seleção venezuelana. Jogando em casa, jogando na Arena Pantanal diante do seu público, o Brasil empatou por 1-1, jogo que gerou vaias, gerou pipoca arremessada no Neymar, o que eu não concordo, mas aconteceu. O Neymar ficou irritado, xingou o torcedor. Acredito que ele esteja na razão dele, minha opinião. Mas separando isso da partida, o Neymar fez uma partida muito abaixo e a seleção, de uma maneira geral, jogou muito mal. Então, hoje a partida longe de casa para a seleção brasileira é muito importante, porque eliminatórias da Copa depois é só em novembro, se eu não me engano, e o Brasil precisa acabar essa data FIFA com uma boa impressão. Um bom jogo com o Uruguai dá um pouquinho de tranquilidade para o trabalho do Fernando Diniz. Apesar do empate, não é tudo uma tragédia para a seleção brasileira. A seleção brasileira ainda está invicta nas eliminatórias da Copa, são 2 vitórias e 1 empate. O que ocorreu de negativo é que a seleção brasileira ela caiu para a vice-liderança das eliminatórias, né? A Argentina assumiu a liderança, o Brasil tem 7 pontos. O adversário do Brasil, que é a seleção uruguaia, tem 4 pontos. É uma vitória, um empate e uma derrota. Uma campanha bem mediana. Assim como a seleção brasileira, a seleção do Uruguai está em início de trabalho. O Marcelo Bielsa está iniciando o trabalho lá na seleção uruguaia. Está tendo uma renovação, né? Suárez e Cavani não são mais convocados, são as principais peças aí da seleção uruguaia. E a seleção uruguaia ela está trazendo jovens jogadores, está iniciando um trabalho que, para dar resultado, é algo a longo prazo. Então, e a seleção uruguaia, com todo respeito, a gente sabe que é uma seleção tecnicamente bem abaixo da seleção brasileira. Então, é um trabalho que leva mais tempo para surtir resultados, surtir efeitos. Então, vai oscilar até mais do que a própria seleção brasileira, a seleção uruguaia, na minha opinião. E a seleção uruguaia ela é a quarta colocada das eliminatórias. Então, se acabasse hoje as eliminatórias, Brasil e Uruguai estaria na Copa, tá? E a tendência é que teremos mudanças na seleção brasileira, muito prováveis essas mudanças, tá? São 3 mudanças. A lateral direita já é uma certeza. O Ian Couto vai assumir a lateral direita no lugar do Danilo. O Danilo saiu lesionado na partida contra a Venezuela e não joga, tá cortado. O Carlos Augusto provavelmente será o titular no lugar do Guilherme Arana. Guilherme Arana não agradou na partida contra a Venezuela. Carlos Augusto, ex-cria da base do Corinthians, assim como o Arana, certamente assumirá a posição na noite de hoje. E o Gabriel Jesus, velho conhecido da seleção brasileira, pode assumir a titularidade no lugar do Richarlison. Richarlison que vem tendo desempenhos muito, muito baixos na seleção brasileira. Então, eu acho até que demorou um pouquinho para o Richarlison perder essa posição, com todo respeito ao Pombo, né? Mas eu acho que o Gabriel Jesus não é o nome certo para essa posição, nem o Matheus Cunha. Eu acho que nenhum dos 3 mereciam estar nessa seleção brasileira. Eu acho que nomes até que estão no futebol brasileiro poderiam agregar mais na seleção brasileira. Pedro, Gabigol, Marcos Leonardo, um cara para preparar, né, para a próxima Copa do Mundo. Mas o Fernando Diniz preferiu contratar, não, convocar esses jogadores mais medalhões, mais experientes em seleção brasileira, o que eu não concordo. Eu acho que você tem que ter uma renovação, tem que ser pensado novos nomes. E as eliminatórias é o momento certo para isso, né? Vamos combinar que agora são 6 equipes que vão direto para a Copa do Mundo na América do Sul, de 10 seleções que disputam. Então, dá para fazer testes, dá para fazer laboratório, né, nas eliminatórias da Copa. Eu acho que
é muito necessário ter mudanças assim mais significativas nas eliminatórias da Copa para ver qual será a seleção ideal para a Copa do Mundo, mas a minha mera opinião não vale de muita coisa, né? Brasil e Uruguai jogaram pela última vez em 2021 e a seleção brasileira goleou por 4-1 na oportunidade. Rafinha marcou 2 vezes, Neymar e Gabigol foram os autores dos gols dessa partida, dessa goleada da seleção brasileira. Seleção brasileira que vem tendo um ótimo retrospecto recente contra a seleção uruguaia. É um clássico sul-americano, mas o Brasil está muito à frente da seleção uruguaia nos últimos tempos. Dito isso, até acredito que a seleção brasileira, mesmo em uma fase, mesmo vivendo uma mini crise, vamos dizer assim, eu acho que a seleção brasileira ela é favorita para o confronto de hoje. Acho que mesmo jogando fora de casa, a seleção brasileira ela tem tecnicamente um time melhor. O Fernando Diniz não mudou muita coisa do que estava vindo na Copa do Mundo, então é uma seleção mais entrosada também, é verdade. Então acredito que a seleção uruguaia ela vem fazendo uma renovação, grandes mudanças na seleção uruguaia. Então eu acredito que a seleção brasileira leva vantagem para esse confronto de hoje. O provável Uruguai para hoje, os donos da casa primeiro vem com Rocher que é goleiro do Internacional, Nandes Araújo, Vinha e Piquerez, Ugarte, Valverde e De La Cruz, Pelistre, Darwin Nunes e Maxi Araújo. Seleção uruguaia que tem nomes bem conhecidos aqui no futebol brasileiro. O Rocher, que eu citei, é goleiro do Inter, o Vinha é ex-Palmeiras, o Piquerez é atual lateral esquerdo do Palmeiras, o Vinha, que era lateral esquerdo no Palmeiras, está jogando como zagueiro na seleção uruguaia. De La Cruz do River Plate, Valverde do Real Madrid, o Canóbio está no elenco da seleção uruguaia também, que é do Atlético Paranaense. Então são nomes bem conhecidos aí do treinador da seleção que é comandada pelo treinador Marcelo Bielsa. Já o provável Brasil para hoje é com Ederson, Ian Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto, Casemiro e Bruno Guimarães. E um quarteto ofensivo com Rodrigo, Neymar, Vinícius Júnior e Gabriel Jesus. Jogadores comandados aí pelo Fernando Diniz. Já até antecipei minha opinião para a partida de hoje. Eu acho que a seleção brasileira é favorita, mesmo de um empate horroroso, um jogo muito abaixo da seleção contra a Venezuela. Eu acho que o jogo de hoje acaba tendo até uma injeção de ânimo a mais para a seleção brasileira, que precisa provar que está bem, que foi apenas um desvio de percurso ali, que a seleção vai manter a boa partida, principalmente que fez contra a Bolívia, porque venceu a seleção peruana, mas não convenceu, né? Vamos combinar que a seleção brasileira contra a seleção peruana fora de casa foi mal. Então hoje a seleção brasileira precisa mostrar um bom jogo. Talvez, se não acontecer a vitória, a seleção desempenhar um bom futebol, já é algo ali para ver um lado positivo, porque vencer e não convencer também é muito preocupante para a seleção brasileira. A gente espera da seleção brasileira boas partidas e partidas que boas vitórias, né? Vitórias e partidas que convençam. E não é o que a seleção brasileira, que é anos-luz à frente da maioria das seleções da América do Sul, e a seleção não vem mostrando isso dentro de campo. Isso é preocupante, principalmente quando chegar uma Copa do Mundo e a seleção brasileira encarar grandes adversários. E a gente viu nas últimas Copas, né, encarando Croácia, encarando Bélgica, que nem são as tops da Europa, e a seleção brasileira sofreu e foi eliminada por seleções medianas no futebol europeu. Então, eu acredito, eu bato nessa tecla novamente, que a seleção brasileira ela precisa de renovação também, assim como a seleção uruguaia vem fazendo. Precisa convocar jogadores diferentes, precisa ter uma rodagem maior nesse elenco, até para motivar quem está nessa seleção, deixar um Casemiro fora de uma convocação, um Neymar, quem sabe, de uma convocação, para o cara acordar, para ele ligar o sinal de alerta e quando ele for convocado novamente, ele jogar com mais tesão pela seleção brasileira, porque parece que muita gente ali está acomodada jogando pela seleção. Dito isso, eu ainda acho que a seleção brasileira é favorita, porque a seleção uruguaia nos últimos anos não tem grandes seleções, tinha uma seleção muito velha anteriormente. O Bielsa é responsável por essa renovação no Uruguai, mas é uma seleção ainda que está se conhecendo, então falta muita coisa ainda para a seleção uruguaia jogar um bom futebol. Então a seleção brasileira é favorita por isso,
mais por demérito da seleção uruguaia do que propriamente pelos méritos da seleção brasileira. Mas é um clássico, é um jogo bem legal de se acompanhar hoje, 9 horas da noite lá no estádio Centenário. Seleção brasileira vivendo um momento instável e a seleção uruguaia um momento de renovação. Curtiu o vídeo? Dá aquele like, se inscreva no canal, tá bom? Fortaleça o trabalho e o projeto da mídia alternativa, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto.